Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí da Elétrica é Tudo para vocês e dando continuidade ao nosso curso de comandos elétricos. Vimos no vídeo anterior que a gente entrou na parte das partidas com a redução de corrente e iniciamos com a partida estrela-triângulo. E falei até para vocês no vídeo anterior que antes de iniciarmos a montagem do circuito de força de uma partida estrela-triângulo, é necessário que conheçamos o motor de indução trifásico, tá? Então, esse cara aqui é o motor de indução trifásico, porém é um motor de 6 terminais. Aqui a gente tem essa base de conexão, né, conhecida aqui como barra de Sindal, pegou esse nome do fabricante, e esses conectores aqui tem os 3, né, 3 com mais 3, nós vamos ter aqui 6 fios, porque o motor que é utilizado em uma partida estrela-triângulo, obrigatoriamente ele tem que ser um motor de 6 terminais. E por ser um motor de 6 terminais, ele possui 2 fechamentos. E esses 2 fechamentos implicam em 2 tensões. Então esse motor, a gente pode fazer o fechamento dele para triângulo, que é a menor tensão, ou fazê-lo para estrela, que é a maior tensão. No caso de uma partida estrela-triângulo, quem vai fazer o fechamento em estrela são os contatores e também em triângulo serão os contatores. Então, o principal ponto da partida estrela-triângulo quanto ao motor é que a tensão em triângulo, que é a menor tensão do motor, ela tem que ser compatível com a tensão da rede. Então, se a sua tensão da rede for de 220 volts trifásico, a tensão aqui na placa do motor em triângulo deve ser de 220. Então, vai ser um motor de 220, 380 volts. Para você utilizar em uma partida estrela-triângulo. Agora, se a tensão da sua rede, né, for de 380 volts, então você vai ter que adquirir um motor que seja de 380, 660 volts. 380 em triângulo, né? Porque aí coincide com a rede, e 660 em estrela. Pois bem, para fazer o fechamento em estrela, vou falar primeiro estrela, por quê? Porque o nome da partida é partida estrela-triângulo, ou seja, ele inicia com a partida em estrela. A gente precisaria fazer o quê? Aqui eu tenho numa sequência, está numerado aqui, já eu numerei aqui nesses pontos, né, ó, para facilitar. Então, aqui é o primeiro, está na sequência também, é o terminal 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 na numeração. Então, para fechar em estrela, o que é que a gente faz? Alimenta as 3 fases aqui, no 1, 2 e 3, e esses terminais, o 4, o 5 e o 6, a gente jampeia, né, e isola. No caso, quem vai fazer esse jump aqui é o contator K3 lá no circuito de força, e o K1 vai alimentar em estrela. Quando transcorrer os 10 segundos, vai sair o contator de estrela e vai entrar o contator em triângulo, né? E para fazer o fechamento de triângulo, a gente pega uma fase e leva para o 1, jampeia o 1 com 6, jampeia o 2 com 4 e jampeia o 3 com 5. Então nós vamos ter aí esses 3 jumps e nós vamos alimentar aqui 1, 2 e 3, porque o 1 já está junto com 6, o 2 junto com 4 e o 3 junto com 5, né? Então a gente vai fazer esse fechamento em delta. Porém, quem faz mais uma vez são os contatores, certo? Então os contatores que vão fazer esse fechamento em triângulo. Então a partida ela vai entrar em estrela, transcorridos 10 segundos, vai para triângulo. A gente fecha o motor em estrela para 660 volts,
mas só injeta 380. Então a gente reduz essa tensão na partida, que faz reduzir a corrente. Quando a gente comuta, a gente deixa a tensão 380 igual com a tensão da rede. Da mesma forma vai acontecer se você tiver um motor numa região que a tensão seja 220 volts trifásica, então seu motor vai ter que ser 220 380. 220 para triângulo e 380 para estrela. Agora, gente, se você esqueceu, não está sabendo fazer o fechamento, não se preocupe. Você vem aqui, ó, na plaquinha do motor, ver se vocês vão conseguir ver. Aqui eu tenho 380 volts, um triângulozinho aqui de lado. E o outro fechamento eu vou ter 660 volts e a estrela aqui de lado. Vamos começar pelo estrela. A estrela você pega o 4, 5 e 6, como eu falei, jampeia, né? E o 1, 2 e 3 leva para L1, L2 e L3, que são as 3 fases, né? Esse tipo de tensão, praticamente 660 volts, ela não existe comercialmente, tá? Só se você tiver um transformador dentro de uma indústria aí, não existe comercialmente. Ela é feita apenas para reduzir a corrente de partida do motor. E aqui o 380 e delta, né, que é mais comum, ou seja, vai ser, ele diz aqui, ó, vou pegar o 1 com 6, vou levar para o L1, vou pegar o 2 com 4, vou levar para o L2, vou pegar o 3 com 5, levar para L3, para as 3 fases, tá? Então esse motor é um motor de 6 terminais, motor trifásico de indução de 6 terminais, 380 em delta e 660 em estrela. Se você tiver na região onde 220 é trifásico, então você vai usar o motor de 220 para delta e de 380 para estrela, certo? E aí segue o mesmo, o fechamento é o mesmo, delta e triângulo é o mesmo, muda só a questão das tensões, tá bom? Então, nesse nosso vídeo, como eu tinha já falado anteriormente com vocês, nós iríamos entender esse motor de indução trifásico, que o motor que é utilizado em uma partida estrela-triângulo, ele tem que ser de 6 terminais, e a outra característica é que a tensão em triângulo desse motor deve ser igual à tensão da rede. No nosso caso aqui, a tensão da nossa rede é 380, a tensão em triângulo dele é 380, estrela é 660, então 380 em triângulo coincide com a da rede, perfeito para se utilizar e é o que nós vamos utilizar. Se você tiver numa região em que a tensão trifásica é 220 volts, então o seu delta tem que ser 220 volts, ok? Combinado aí? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Mais um vídeo aí do nosso curso de comandos elétricos. Estamos aí nos aproximando aí da conclusão do curso. E no próximo vídeo nós já vamos começar a montar o circuito de força de uma partida estrela-triângulo, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo contato. Valeu, gente!